Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma aula de geografia. Espero que vocês estejam bem, estejam contentes aí nas suas casas, né, protegidos e muito seguro. Vamos para a aula? Antes eu quero apresentar o meu quadro, que essa semana nós temos uma indústria bem bonita que eu desenhei e um globinho. Esse vai ser o nosso mapa dessa semana, nosso fundo dessa semana. Espero que vocês estejam bem. A gente vai dividir a aula dessa semana em um vídeo de correção de atividade e um vídeo de matéria normalmente. A gente vai falar sobre os tipos de chuva. E aí vocês vão gostar. Eu acho que vocês vão gostar dessa atividade. Então, corrigir a atividade nessa aula. Na próxima, na outro vídeo, eu ensino, né? Falo sobre os tipos de chuva. E na videochamada a gente vai fazer uma pequena revisão aí do passado, né? Do que a gente já viu em relação à prova da semana que vem, que semana que vem a gente tem prova, se não me engano, na quarta. E aí, como temos prova, vocês precisam revisar o conteúdo para ficar memória fresquinha, né? Então, para ficarem com a memória fresquinha, vou abaixar aqui, vou voltando e eu vou abrir o Google Chrome aqui. Deixa eu ver se tá. Foi. Então, o que era atividade essa semana? O que era atividade essa semana? Era pra fazer essas 7 questõezinhas aqui, que são 7 questões bem facinhas. O que eu vou fazer? Vou pegar aqui, copiar. Aqui foi um slide que eu fiz pra vocês, mas eu não vou usar. Vamos colar aqui. Então, gente, o que é vento? O que vocês acham que é vento? Vento é a movimentação do ar. A movimentação do ar. Perfeito? Temos o ar. Aqui dentro do meu quarto não tem vento, mas tem ar. Tem o ar parado. A partir do momento que o ar começa a se movimentar, ele cria um vento. Então o vento é basicamente a movimentação do ar. É quando o ar se movimenta indo em alguma direção, né? Acho que isso é uma definição bem simples, bem clássica, bem facinho de aprender também, né? Bem facinho de aprender também. Então, aí tá um sinônimo não, um significado de vento, beleza? Um conceito de vento. Complete as lacunas. O vento sai de zonas de em direção às zonas de o vento sai de zonas de baixa pressão, não, alta pressão, em direção às zonas de baixa pressão. Essa era fácil, né, gente? Era só lembrar aquela parte do ônibus apertado. Tá todo mundo apertado, tá em alta pressão, e aí todo mundo quer correr pro ônibus que tá vazio, que é um ônibus de baixa pressão. Né? Era só lembrar disso. Todo mundo quer ir para lugares de baixa pressão, onde tem menos gente, onde a gente consegue ficar mais confortável. E o vento não é diferente de nós, né? O vento também quer ir para zonas de baixa pressão. Então está dada aí a questão. Número 3. O que é umidade relativa do ar? O que é a umidade relativa do ar? Vocês lembram do que é a umidade relativa do ar? Não. É a porcentagem de água presente em cada porção de ar. Ou seja, a gente faz uma medição aqui para ver qual é a porcentagem de água que eu tenho aqui dentro dessa sala. Se é 100 milímetros ou se é 10 milímetros, né? A gente tem que fazer essa medição. Por quê? Porque é uma porcentagem de água muito grande, quando as nuvens, o ar está muito cheio de água, começa a chover, né? Quando está muito úmido, começa a chover. E quando está muito seco, nosso sistema respiratório começa a secar porque a gente depende do ar, inclusive do ar que está no oxigênio, né? Então isso daqui já começa a ficar tudo seco quando não tem água no ar, né? E aí a gente conversou na nossa aula sobre Brasília, que fica no centro do país, que é uma região mais seca, né? Que não tem grande porção de água lá, não tem um rio grande, não tem um mar grande. O que tem lá? Tem aquela lagoa lá, acho que é Lago Paranoá,
que é um lago. Ele foi feito artificialmente. Ele foi feito para que Brasília tivesse um pouquinho mais de ar mesmo, para ficasse mais úmido. Só que não deu certo o Lago Paranoá, né? Não deu 100% certo. Ele ajudou, mas não ficou 100% bom lá de respirar e tudo mais, principalmente em períodos mais secos. Então, todo lugar que tem uma baixa porcentagem faz o nosso nariz sentar. E aí faz nosso nariz doer, né? Arder. Qual a porcentagem de umidade mínima que o ser humano consegue suportar? 10 milímetros, né? 10 milímetros. A gente falou sobre isso em aula. Abaixo de 30 milímetros, né? Abaixo de 30 milímetros, já começa a arder. Mas abaixo de 10 milímetros o ser humano já fica ruim, já não consegue mais viver, já tem que botar aquela umidade relativa, aquela umidificador no ar. Teve uma vez que chegou em 7 milímetros, 7% em Brasília, e aí a pessoa ficou com a garganta muito seca, né? Porque em Brasília o ar é mais seco. Ah, eu acabei de explicar. Vou dar 5 segundos pra te responder. 1, 2, 3, 4, 5. Tu já sabe. Porque Brasília fica... Pois Brasília fica no centro do território. Oxa! É longe de... úmido. Tem mais uma coisa. Lago Paranoá. Suportar toda a seca. Perfeito. Perfeito. Gente, estamos conversados, então, referente a Brasília. E o Lago Paranoá acho que não se escreve assim. Deixa eu mostrar uma foto do Lago Paranoá pra vocês aqui. Vamos ver uma foto do Lago Paranoá. É um lago gigantesco. Tem a ponte lá de Brasília, olha lá no fundo as pontes, ó. Essa ponte aqui, ela é muito bonita. Ela parece três na verdade, né? 3 dragões, assim, como se estivesse deitados, né? Dobrados. Só para vocês verem aqui, ó. Uma notícia de 2010, com 7% de umidade, Brasília entra em estado de emergência. Outra é 2018. Umidade em Brasília chega a metade do previsto. Umidade do ar atingirá 10% nessa segunda-feira. Tá? Então, com baixa umidade, desfile em Brasília requer cuidados. Todo ano, praticamente, clima de deserto. Umidade cai a 8%, temperatura bate 34 graus. Então, direto em Brasília, tem umidade do ar muito baixa e as pessoas precisam tomar uma série de cuidados para que não sofram de problemas respiratórios, para que possam viver bem, né? Então, o clima está inteiramente ligado, né? Completamente ligado às nossas vivências do cotidiano, do nosso dia a dia. Teve uma quedinha aqui, gente, mas eu vou juntar os dois vídeos. Então, só para mostrar para vocês, eu tava aqui, ó. Peguei aqui, ó. Cuidados a serem tomados quando há baixa umidade relativa do ar, né? Complicações alérgicas e respiratórias devido ao ressecamento das mucosas, sangramento pelo nariz, ressecamento da pele, irritação dos olhos, eletricidade estática nas pessoas e em equipamentos eletrônicos, aumento do potencial de incêndio em pastagens e florestas. Então, cuidados a serem tomados, né? Entre 20% e 30%, como eu falei, abaixo dos 30% já é estado de atenção, né? Então, de 20% a 30%, evitar exercícios físicos, umidificar o ambiente, já temos que estar mais em atenção, né? Entre 12% e 30% estado de alerta, né? E abaixo de 12% estado de emergência,
E aí, como eu disse, eu falei abaixo de 10, né? Mas ali tá abaixo de 12. Mais 12, 10, tudo certo. Quando chegou a 7% em Brasília, as pessoas tiveram bastante dificuldade, né? Em viver mesmo como um todo, né? Então, só para vocês terem uma ideia, né? Umidade do ar e a transpiração tem uma grande junção também, gente. Porque se a umidade do ar é pequena, então a temperatura do ar ela parece ser menor. E se a umidade do ar é maior, a temperatura do ar parece ser maior. Então, por exemplo, Floripa é uma cidade muito úmida. E aí, quando tu tá aqui 30 graus, tem 30 graus, e a gente está nessa umidade gigantesca de Florianópolis, a gente parece, né, a nossa sensação térmica é de estar num lugar que tem 35, 36, 37 graus, entendeu? A temperatura parece ser maior do que é, justamente por conta da umidade, porque o ar úmido deixa a temperatura mais elevada e o ar seco deixa a temperatura mais fria, né? Entenderam? Então, beleza. Aí eu já abri aqui sobre precipitação, porque a nossa próxima pergunta é sobre precipitação. O que é precipitação? Precipitação é a quantidade de chuva, né? Que a probabilidade de chover ou de acontecer algum fenômeno na Terra, no planeta Terra. Aqui na página de vocês, na página 229, traz uma fotinha de uma nevasca, né? E da condensação da água ali através da neve que caiu. É muito interessante, tá? Ele explica direitinho aqui o que é precipitação. Mas nada mais é do que o índice pluviométrico, de tu medir o quanto de chuva que caiu ali naquele período ali que tu tava naquela determinada região, né? Então precipitação pode estar previsto aí de 10 milímetros, então vai chover 10 milímetros de chuva, entendeu? Vai cair água de 10 milímetros, 20 milímetros. Normalmente é medida em milímetros, né? E vocês ouviram eu falar milímetros quando a gente falou sobre umidade relativa do ar. Mas a umidade relativa do ar é como eu botei aqui, ó, desde lá, é porcentagem de água, beleza? Só para não fazer essa confusãozinha aí. Então vamos lá. Se um vento de 120 km por hora bate em Florianópolis, podemos dizer que se trata de um furacão? Um furacão pode bater em Florianópolis, não é? Pode. O furacão pode bater em Florianópolis à vontade, porque furacão não depende da placa tectônica. A gente está protegido na América do Sul inteira, no Brasil inteiro, por conta de estar dentro da placa tectônica sul-americana. Essa placa tectônica nos impede de ter terremoto, maremoto, nos impede de ter muita coisa por a gente estar em cima dela, né, e não nas beiradas. Vulcão, né, impede a gente de bastante coisa. Só que furacão é um fenômeno do ar, né, não tem nada a ver com a placa tectônica, tem pouco a ver com a placa tectônica. E aí, não é comum, é muito incomum, porque aqui embaixo a gente não tem tantas zonas de baixa pressão e alta pressão a ponto de gerar um furacão. Mas às vezes pode gerar, né? Acontecem essas coisas. A gente viu lá aquele mapa e a gente viu que pelo mundo todo ocorre, né? Mas 120 km ainda não é um furacão, né? É um tipo de ciclone mais baixo, ciclone de 120 km por hora. Vamos ver. Caso que meu nome continue os dados de ocorrência no Oceano Mar do Caribe. Normalmente se chama ciclone. Ciclone extratropical. Ó, ciclone extratropical provoca vento de 150 km por hora no sul do Brasil. E aí aquela imagem do satélite, vocês lembram? Ó, o B gigante. O que significa o B gigante? Zona de baixa pressão. Aí a zona de baixa pressão vai rodando. Na verdade ele está rodando para cá. E aí provoca esses ventos. Olhem só. O ciclone, quer dizer, o ciclone extratropical estava no mar. Mas só o redemoinhozinho dele já provocou esses ventos mais fortes ali, ó. O ciclone mesmo nem chegou dentro do território, né? E esses ventos de 153 km por hora foram avistados ali em Laguna, né?
muito vento forte, muita chuva, isso acontece toda hora. E 150 km por hora ainda não foi considerado como um furacão mesmo, né? O único furacão que passou por aqui, a gente já conversou qual foi, né? O único furacão que passou por aqui foi o Katrina. Furacão Katrina, Catarina, pode se escrever assim também, ó. Ou Catarina, que justamente por ele ter tocado aqui, vindo aqui para Santa Catarina e provocado uma série de destruição no passado, foi por isso que ele teve esse nome de Catarina, né? Por ele ter vindo aqui em Santa Catarina. Então, pra gente finalizar, não poderíamos chamar de furacão. Espero que vocês tenham conseguido corrigir as atividades. Eu fico à disposição de vocês se vocês precisarem. Só me mandar uma mensagenzinha no WhatsApp, eu tô sempre ali disponível. Meu Deus, o meu cabelo tá caindo. Tô sempre ali disponível. Fiquem bem, tá? E até o próximo vídeo. A gente se vê, gente.